nesta noite nós temos um convidado especial, né? Como sempre, a gente traz alguns convidados para falarmos sobre determinados temas específicos de interesse do nosso grupo espírita, como também de todo o espiritismo, né? E nesta noite temos a feliz oportunidade de receber um amigo, Carlos Sete Bastos, e eu formulei o convite a ele, e ele prontamente se manifestou, deixando a sua disponibilidade para participar do nosso grupo, em que, já de início, nós agradecemos profundamente a presença sua, Carlos, obrigado por estar aqui conosco. Por favor, fique à vontade. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, o convite, é uma alegria muito grande compartilhar aí as nossas pesquisas com todos. Eu comecei no Espiritismo com cerca de 30 anos de idade, né? Então há mais de 34 anos que eu estudo o Espiritismo de forma sistemática. Na verdade, eu comecei no Centro Espírita Amor a Jesus, aqui na cidade de Jacareí, do qual sou presidente já há quase 2 décadas, o que é um ponto negativo, né, porque nós não conseguimos fazer a renovação necessária. Mas viemos por problemas familiares, uma das razões, né, que as pessoas chegam à casa espírita, e foi por isso que nós começamos a estudar, e gostamos, admiramos, né, tudo que encontramos na doutrina, e partimos daí para o estudo, passando por diversas fases, desde, primeiramente, o estudo das obras fundamentais, depois das obras subsidiárias, gastando bastante energia e tempo com obras subsidiárias, principalmente a série André Luiz, para depois retornar a Kardec e fazer o estudo aprofundado nas obras de Kardec. Depois que eu me aposentei, não me lembro exatamente quando, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi buscar estudar a história da doutrina espírita, porque nós tínhamos uma historiografia muito pobre, nós tínhamos muito poucas informações. E eu resolvi, em paralelo, criar um site que nós chamamos de CSI, do Espiritismo, justamente fazendo analogia com aquela série investigativa americana, cujo objetivo principal era encontrar a identidade de pessoas. Então, nós queríamos imprimir esse mesmo processo investigativo para chegar na identidade dos médiuns utilizados por Allan Kardec durante o período que nós chamamos de codificação. Eu sei que o termo codificação, às vezes, dá uma conotação que não abrange todo o imenso trabalho de Kardec como fundador da doutrina espírita. Ele que foi o principal, que foi o protagonista da doutrina, isso nós não temos dúvida, não só trabalhando na coleção de mensagens, mas também alterando e adaptando algumas delas antes de ir para uma obra fundamental. Mas então fizemos esse site e buscamos a identidade desses personagens. Então, quem eram as irmãs Baudin? Quem foi Celina Jafé? E vários outros médiuns e espíritos, como Jorge, um espírito que está lá no Evangelho, no Céu e Inferno, às vezes equivocadamente traduzido como Jorge, mas Jorge é um sobrenome de um pintor, Louis-Henri Georget, que foi cunhado de Dambel, outro médium conhecido, porque foi o médium de Erasto, o único médium de Erasto, e foi também professor de desenho da senhora Lescaut, que nós conhecemos como senhora Costel, o espírito Jorge. Mas então todas essas informações, né, não existiam, e nós tínhamos poucos dados, a maior parte deles equivocados, viemos descobrir depois, a partir, por exemplo, de livros como o de Canuto Abreu, que não era um livro de história, era um romance, que é o Livro dos Espíritos, suas tradições históricas e lendárias,
Então, era um livro de tradição e lenda, não de historiografia. E fizemos esse trabalho, cujo fruto, em termos editoriais, em termos de livro, foi o Espíritos sob Investigação, resgatando parte da história. Então, esse livro, que é de 2022, que é esse livro, né, que, para quem não conhece ainda, foi o primeiro livro que nós fizemos. Depois, esse livro tem 3 fases. Uma primeira fase é uma biografia bastante breve, mas robusta, de Rivail e também do período de Kardec. Depois nós temos a segunda fase, desde a codificação, ou desde a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, ou um pouco antes, até a desencarnação de Allan Kardec, e uma terceira fase, que era o pós-Kardec. E daí nós vimos todos os problemas que aconteceram com as sociedades, não só com a sociedade anônima, mas também com a sociedade parisiense de estudos espíritas, que muitos, pelo menos eu, mas a maioria do movimento espírita nem sabia que tinha continuado após a desencarnação de Kardec e seguiu em paralelo com a sociedade anônima, fundada por Amélie Boudet e outros companheiros, e foi vítima de pessoas que se entregaram a uma doutrina, podemos chamar assim, chamada imortalista, que prescindia da existência de Deus, que questionava a eficácia da oração e que tinha como único ponto fundamental a imortalidade da alma. Então, nós resolvemos estudar, depois disso, o que aconteceu. Mesmo porque Kardec deixou na Constituição, no projeto de Constituição do Espiritismo, em dezembro de 68, e também na Gênese e em outros manuscritos, a informação de que a doutrina espírita deveria ser progressiva, deveria ser dinâmica, deveria evoluir. E nós, então, procuramos ver, através dos congressos espíritas que aconteceram desde 1888 em Barcelona, um pouco antes, com alguns congressos nacionais, principalmente na Bélgica, até a Segunda Grande Guerra Mundial, quais foram as conclusões desses congressos. Foi aí que publicamos, então, o segundo livro, que é Espiritismo sob Investigação, avaliando sua progressividade, que tem 2 partes. A primeira, esse contexto histórico, e a segunda parte são estudos científicos realizados em relação aos alguns fundamentos da doutrina espírita. Então, nós analisamos estudos sobre a mediunidade, tanto estudos quantitativos quanto qualitativos, alguns estudos de experiência de quase-morte, de reencarnação, de efetividade do passe, alguns estudos também muito raros sobre neuroimagem, e fizemos uma análise até comparativa de alguns estudos, mostrando que ainda estamos bem no início, né, engatinhando verdadeiramente nessas questões em relação à academia. Porque, às vezes, nos espantava ver pessoas que diziam, não, mas desde Ian Stevenson, por exemplo, a reencarnação já foi comprovada, como se a ciência aceitasse os fundamentos da doutrina espírita. Claro, isto fora desse meio mais fora da academia. Depois, sim, então, foi o nosso terceiro livro, que é esse livro, A História da Gênese, de Allan Kardec, da polêmica aos fatos, que não é um livro solo, eu fiz junto com a Luciana Farias e o Adair Ribeiro, a partir das pesquisas que nós fizemos em conjunto, a partir da descoberta que fiz lá na biblioteca da Universidade de Neuchâtel, na Suíça, da 5ª edição da Gênese de 69. E depois, vários outros documentos e manuscritos vieram reforçar e comprovar que tanto a 5ª edição de A Gênese quanto a 4ª edição de O Céu e o Inferno são autênticas de autoria de Allan Kardec.
E, finalmente, esse ano, para completar, depois que nós vimos a publicação de biografias recentes, inclusive do colega Pedro de Campos, que publicou esse livro bastante extenso, não é? Bastante grosso, inclusive, em 2023, e também nesse ano, na França, o François Godin, que é outro colega da academia, publicou também um livro chamado, agora eu não lembro exatamente o título, mas o subtítulo, se não me engano, é Kardec antes de Kardec, contendo a biografia de Rivalho, mas com algumas inconsistências. Então, todos esses livros recentes e aqueles antigos, também as tradicionais, como, por exemplo, a de Henri Sauce, que é a mais famosa, mas antes dele nós tivemos um discurso biográfico de Lemarie, em 1888, naquele congresso de Barcelona, e antes ainda, pequenos apontamentos biográficos numa revista ou num jornal inglês, The Spiritualist, feito em 1875, também por Lemarie, e antes, na Revista Espírita, de maio de 69, o seu editor, provavelmente Delian, fez apontamentos biográficos. Então, e Anne Blackwell, no prefácio da edição em inglês do Livro dos Espíritos. Então, essas quatro fontes, e antes ainda, La Chatre, no Dicionário Universal, de 1864, 1865, com Kardec em vida, todos trouxeram informações biográficas, mas muitos acrescentaram equívocos e ilações. Então, nós resolvemos fazer uma espécie de meta-análise de todas as biografias que nós encontramos, cerca de 80, e fizemos esse livro que é como se fosse uma grande errata, que nós chamamos, então, de Biografias de Kardec sob investigação, corrigindo imprecisões. Então, esta é a cronologia, digamos assim, dos livros que nós publicamos. Primeiro em 2022, depois no final de 23 e 24, o livro A Gênese, e este ano ainda esses dois livros, Espiritismo sob Investigação e Biografias de Kardec sob Investigação. É claro que eu nem pensava em escrever livros. Na verdade, o Facebook, que é onde eu compartilhava todas as pesquisas, lá no site facebook.com/História do Espiritismo, passou a perna na gente, porque existe uma ferramenta de busca, que você usa a lupa, você coloca lá o nome, por exemplo, da pessoa que você quer pesquisar, Lemarie, ou Catherine Caroline Baudin, ou simplesmente Baudin, e ele dá todos os posts, todas as publicações que nós fizemos. Mas aconteceu algum problema com o Facebook, e desindexou, talvez, o arquivo, e a ferramenta deixou de funcionar. Foi daí que nós resolvemos fazer um livro para facilitar aqueles que querem fazer alguma pesquisa mais profunda. Então, nós, desde aquela época, desde 2018, já coletávamos os dados que acabaram culminando nessa sequência de livros, especialmente nesse ano, que foi bastante fértil. Mas acredito que, da agora para diante, eu até brinco, só se vai sair alguma... Vou continuar pesquisando, mas deve sair um livro póstumo só agora.